Olá, turminha do primeiro ano B. Aqui é a professora Aline e eu vim explicar para vocês as atividades da semana de 1º de junho a 5 de junho. Vamos lá, então? Na segunda-feira, em português, vocês conhecerão o gênero textual receita e eu trouxe para vocês uma salada de frutas deliciosa. Depois de lerem o texto com a mamãe, se quiserem, podem fazer. É bem fácil e fica bem gostoso. Na matemática, vocês terão adição. Embaixo da árvore, vocês terão algumas maçãs com resultados. Para isso, façam as adições, recortem os resultados e coloque-os no lugar certo. Na terça-feira, em português, teremos um ditado recortado. Recortem as palavras, colocando-as no lugar certo. Um exemplo: pera. Onde está a palavra pera, encontrem, recortem e coloquem embaixo do desenho. Ainda na terça-feira, em matemática, vocês terão que fazer as atividades no livro APS, nas páginas 54 e 55. Na página 54, vocês terão uma atividade com gráfico. O que é um gráfico? Na semana passada, vocês também fizeram uma atividade com gráfico. O gráfico, ele vai demonstrar de maneira visual resultados. Olhando para esse gráfico que vocês farão sobre uma pesquisa de preferências de frutas, vocês conseguirão só de ver, visualizar qual foi a fruta mais votada e qual foi a fruta menos votada. A fruta mais votada terá uma coluna maior, a fruta menos votada terá uma coluna menor e assim por diante. Explicando como será a pesquisa, vocês deverão escolher 9 pessoas, porque o gráfico aí está até o número 9. Mas se vocês quiserem fazer com menos pessoas, tudo bem, não tem problema. Como vocês farão a pesquisa? Façam a pesquisa com a família e anotem no caderno de vocês. Então, vocês vão perguntar para os familiares quem gosta de caju, anota, né? Quem gosta de banana, quantos gostaram de banana, quantos gostaram de caju. Vocês vão fazer uma pesquisa. E depois, para cada voto, vocês vão marcar, pintar no gráfico da fruta correspondente. Um exemplo: 3 pessoas gostaram de caju, vão pintar até o número 3. 4 de banana, pintem até o número 4. E depois respondam as questões aí abaixo do gráfico. Na página 55, vamos terminar o assunto sobre quantidades, terminando com o número 10. Aí vocês, no primeiro exercício, vão cobrir o traçado do número 10 até o final da linha. Na atividade número 2, vocês vão observar os balões e contar os balões através das cores. E depois, no número 3, é uma atividade de distribuição de carrinhos. Vocês vão seguir aí as orientações e fazer o desenho dos carrinhos e também responder as questões no livro. Na quarta-feira, em português, vocês farão uma lista de frutas. Podem colocar a fruta que vocês quiserem. Não tem problema. Conversem com a mamãe, coloquem aquelas que vocês mais gostam e que a mamãe também mais gosta. Ainda na quarta-feira, em matemática, teremos novamente atividades no livro APS, agora na página 115 e 116. Nós vamos entrar no livro didático em adição. A primeira atividade, vocês vão começar não no primeiro quadro aí que aparece, e sim a partir do número 1, juntando quantidades. Vocês vão contar os feijões, primeiro conta de um lado, então 1, 2, 3, 4, coloca o número 4, 1, 2, 3, coloca o número 3, e depois contem quantos no total são os feijões e coloca a quantidade. Mesma coisa com as amoras. Na página 116, observem as notas e complete. No desenho ficou faltando um pedacinho da nota, mas são 2 notas de R$ 2.
e vocês vão responder as questões abaixo. Depois nós temos uma atividade sobre adição. Vocês não têm que criar essa história e passar para mim, ok? Vocês podem criar a história e conversar com a mamãe. O que vocês têm que fazer no livro é só colocar as quantidades mesmo. Vou dar um exemplo. O primeiro aí onde tem 3 cachorrinhos. Quantos eles são? Tá aí a palavrinha quantos. 3. Coloco 3 aí no tracinho. Quantos chegaram? Eles estavam em 3. Tem quantos chegando aí? Um cachorrinho. Coloco o número 1. E quantos agora são ao todo? São 4? Coloquem no número 4. Aí vai fazer com o outro também. Na atividade número 4, agora vocês têm que observar o álbum de figurinha e responder as questões. Depois vocês terão as atividades, ainda na quarta-feira, da página 119 e 120 do livro didático. Existem algumas maneiras de efetuar uma adição. Não é sempre de uma forma só que a gente consegue chegar ao resultado. Então, aí o livro trouxe 2 maneiras. Uma é quando a gente coloca o número mais alto na cabeça e o outro a gente coloca nos dedos para fazer a contagem. Vou dar o exemplo aí para vocês. Paula vai comprar uma caneta e um lápis. Veja como ela fez para saber quanto vai gastar. A caneta R$ 5,00 e o lápis R$ 3,00. O número 5 é maior, então eu coloco na cabeça. Eu penso o número 5. E depois no meu dedo eu coloco 3. Aí então eu falo 5, 6, 7, 8. Tenho que contar de onde parou, né? Quem vem depois do 5? 6, 7, 8. Tem o resultado 8. Essa é uma forma, uma maneira de efetuar a adição. Então, aí logo abaixo nós temos mais exercícios. Tentem fazer dessa forma. Já na atividade, na página 120, tem outra maneira de efetuar a adição, que é colocando ou tracinhos ou bolinhas. Mas vocês poderão também fazer em casa, nessa parte, colocando palitos ou lápis, tá? Então, aí, 5 mais 2. Pego 5 lápis, coloco de um lado do caderno, é a parte do 5. Depois, é com o 2. Pego 2 lápis, coloco do outro lado do caderno e peço para a criança somar todos os lápis para saber o resultado, juntar as quantidades. Então, ela junta as quantidades de um lado do caderno, que é o 5, com a quantidade do outro lado, que é o 2. E ela chega ao resultado. Tentem fazer as outras atividades dessa forma. Na quinta-feira, nós temos uma cruzadinha em português, com os nomes das frutas. E em matemática, vamos trabalhar os dias da semana, respondendo aí as questões de acordo com o quadro. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar novamente o livro interdisciplinar, livro APES interdisciplinar, na página 37. Aí é só para vocês mesmo conversarem com a família, para falarem qual é a fruta que vocês preferem, que vocês gostam mais. Leiam com a família os balõezinhos da história e façam no caderno uma fruta bem legal, bem bonito, a fruta que vocês mais gostam. Bons estudos, um beijo da Pro. Fiquem com Deus.